Pum! Estudo para concurso, Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Direito administrativo. Segunda parte da improbidade administrativa, Lei 8429. Sobre... Agora a frasezinha. Já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei a administração. Pam, pam, pam. Saca só. A Lei 8429 trata da improbidade administrativa. Que... sabe, ela mudou um monte de coisa em 2019, 20. Mas ou seja, isso aqui tá em 2020, 2021, quer dizer, acabou de mudar aqui no final de 2021, mais uma vez. Então, tá ferrado. Tá ferrado, porque esse conteúdo aqui que eu tenho é velho. Eu vou ler essas coisas aqui que eu acho que não mudaram. Não, eu vou ler algumas coisas não mudaram, né? Não mudou tudo. E depois eu vou fazer um vídeo das atualizações, né? Trata da improbidade administrativa, que é uma espécie de qualificação de imoralidade, sinônimo de desonestidade administrativa. A improbidade é uma lesão ao princípio da moralidade que deve ser respeitado estritamente pelo serviço público. O agente improbo sempre será um violador do princípio da moralidade, pelo qual a administração pública deve agir com boa fé, sinceridade, probidade, leanesa, que não sei o que significa, lealdade e ética. A Lei 8429 reforça os princípios da administração consagrados no artigo 37, o LIMP. Dentre eles o da moralidade principal, né, que é o que o treco que a gente tá fazendo aqui. Dentre eles a moralidade. O agente probo sempre será um violador do princípio da moralidade. Artigo 4. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no que trata os assuntos que lhes são afetos. Com o advento da Lei 849, os agentes públicos passaram a ser responsabilizados na esfera civil pelos atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 9 a 11, ficando sujeitos a apenas do artigo 12 à existência de esferas distintas de responsabilidade civil, penal e administrativa. Sabe, essa coisa que uma pena de um treco não afeta o outro. O administrativo não afeta o civil e o civil não administra o penal e o penal não afeta o administrativo nem o civil. Né? Impede falar sem bis in idem, já que ontologicamente não se trata de punições idênticas, embora baseadas no mesmo fato, mas de responsabilização em esferas distintas de direito. A relação em estudo, por sua vez, divide os atos de improbidade administrativa em 4 categorias. 1, 2, 3, 4. O primeiro é o ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito. O segundo é o ato de improbidade administrativa que importe lesão ao erário. O terceiro é o ato de improbidade administrativa que decorrente de concessão ou aplicação indevida do benefício financeiro tributário. E o quarto é o ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Princípios, lesão e improbidade. E danos, né? Fica a dica, os atos de improbidade administrativa não são crimes de responsabilidade. Trata-se de punição na esfera civil, não criminal. Por isso, caso o ato configure simultaneamente um ato de improbidade administrativa desta lei e um crime previsto na legislação penal, o que é comum no caso do artigo 9, responderá o agente por ambos nas duas esferas. Em suma, a lei encontra-se estruturada da seguinte forma. Inicialmente, trata das vítimas possíveis, que é o sujeito passível, e daquelas que podem praticar os atos de improbidade administrativa, que é o sujeito ativo. Ainda aborda a reparação do dano lesionado e o ressarcimento patrimonial público. Após, traz a tipologia dos atos de improbidade administrativa,
isto é, enumerada condutas de tal natureza, seguindo-se a definição das sanções aplicáveis e, finalmente, descreve os procedimentos administrativo e judicial. Locão. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo ou emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e de outras providências. O preâmbulo da lei em estudo já traz alguns elementos importantes para sua boa compreensão. Primeiro, o agente público pode estar exercendo mandato quando for eleito para tanto, tipo um cargo no caso de um conjunto de atribuições e responsabilidades conferido a um servidor submetido a regimes estatutários. E é o caso do ingresso por concurso. Também pode ser um agente de emprego público, se o servidor se submeter a regime seletista, CLT. Também pode ser uma função pública, que corresponde à categoria residual, valendo para o servidor que tenha tais atribuições. E responsabilidades, mas não encaixa cargo, exerça cargo ou emprego público. Perceba-se que o conceito de agente público que se sujeita à lei é o mais amplo possível. O exercício pode se dar na administração direta, indireta ou fundacional. A administração pública apresenta uma estrutura direta e outra indireta, com seus respectivos órgãos, por exemplo, são órgãos da administração direta, os ministérios e secretarias, isto é, os órgãos que compõem a estrutura da executivo, legislativo ou judiciário. São integrantes da administração indireta as autarquias e fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esses são dois preâmbulos da lei, né? Tipo, o primeiro é os caras e o segundo é o exercício. Próximo conteúdo sobre o sujeito passivo da lei de improbidade. Está no artigo 1.